Bom, é importante colocar, né, que essa questão da decisão monocrática não tem nada de irregular, né? Porque é uma decisão provisória, como é um habeas corpus, por exemplo, né? Habeas corpus é uma decisão provisória até que o colégio, né, que o colegiado vote e decida. Então, não me parece que tem algo irregular, ou que está sendo inconstitucional, enfim. Alexandre Porto, seja bem-vindo ao News 5.1. Eu começo com você aí sobre esse tema. Cícero Moura, meu boa tarde, boa noite, bom dia, não sei qual horário que vai ser reprisado o programa, né? Cujuí, que fazia algum tempo que eu não vi, acho que quase um mês, né, Cujuí? Na minha direita, Josinélio, pastor Josinélio. Meu cumprimento especial a você que está nos vendo aí da sua casa, pelo seu televisor, ou então pelas redes sociais mundo afora. Um agradecimento aí pela atenção de sempre do pessoal da técnica aqui. Olha, que bom que o presidente Soneca, o presidente Rodrigo, acordou. Que bom que o Congresso acordou, porque o que gasta de dinheiro lá, eles tinham que trabalhar 24 horas por dia. 10 bilhões e 800 por ano para a papagaiada que todo dia estão fazendo. Ele falou uma frase que é interessante. Nenhum poder, não me recordo exatamente as palavras dele, né? Que nenhum poder é único na democracia. Que bom. E a gente tem que se separar bem a função do poder executivo, do legislativo e do judiciário. O que vimos muitas vezes durante os últimos anos é o judiciário fazendo a função do executivo. Talvez até pela incompetência, pela inércia do poder executivo. Que bom que agora está se corrigindo. Como o Cícero falou, não é legal, né, a questão da decisão monocrática. Mas por alguns abusos que houveram, acho que faz parte essa PEC. Acho que tem que ter outra também, limitando o prazo de tempo de permanência dos ministros, né? É uma corte que, infelizmente, é uma politicagem total. Eu já critiquei aqui várias vezes a forma de indicação dos ministros que lá estão. Muitas vezes não é aliás, na maioria das vezes não é por notório saber, e sim por notória amizade, o que para mim deturpa a função do judiciário. Mas vamos ver se dá uma amenizada nesse momento, né? E acho que já chegou a hora. Com relação ao Lira fazer, olha, eu faz alguns anos que eu já não acredito mais em Papai Noel. Talvez até faça, mas ele vai postergar o que ele puder. Até porque a gente sabe que às vezes tem coisas que é um toma lá da cá. Então eu não acredito muito nessa história de urgência, né? Se fizer, vai ser mais por pressão popular do que propriamente por vontade de fazer. Ok. Josinélio Muniz, seja bem-vindo ao nosso News 5.1. O seu comentário sobre o tema de abertura do programa de hoje. Boa tarde, Cícero, Alexandre, Cujuí, você que está em casa, boa tarde para vocês. Bom, o que a gente tem visto nos últimos dias é muito claro, uma corte que faz política, o que é um absurdo. Na verdade, o que o Alexandre está colocando aqui, essa questão de urgência, está na cara, meu amigo. Nós temos aí um candidato a governo de Minas Gerais e o camarada que hoje é o presidente do Senado está fazendo de tudo para se limpar diante da sociedade, senão não ganha voto. Infelizmente, o que o Rodrigo Pacheco está fazendo é por pura conveniência, pensando unicamente nele, não está pensando no Brasil. Infelizmente, o que a gente tem hoje de real das decisões monocráticas é muito simples. Temos duas casas com Câmara de Deputados, meu irmão, mais de 500 deputados. Estuda leis com jurídico e tudo. Aprova a lei, depois mais de 80 senadores, discute a lei com advogado, jurídico e tudo, aprova a lei. Aquela parte que perdeu, que se sente prejudicada, vai lá no STF, apresenta dizendo que é inconstitucional e um juiz somente anula tudo que foi discutido no Congresso Nacional com mais de 500 pessoas. Pelo amor de Deus, esses juízes hoje, os ministros do Supremo precisam de limite. Está na cara e é indiscutível, deveria ser pelo menos tanto de um lado quanto do outro, da direita ou da esquerda. Mas infelizmente a gente está vendo a esquerda utilizando dessa força para se beneficiar nos projetos, em tudo aquilo, projeto de lei que é aprovado no Congresso Nacional. Então essa PEC, para ser sincera, ela não vai resolver tudo não, mas ela vai ajudar o Rodrigo Pacheco na eleição de governador de Minas Gerais, isso com certeza, e também, infelizmente, não vai resolver, vai gerar um debate e lá na frente isso pode acabar, sabe onde, meu irmão? Naquilo que nós chamamos de pizza.
Ramon Cojuí, seja bem-vindo ao News 5.1, o seu comentário. Cícero, cumprimento você, cumprimento o Josinélio, aí, o Alexandre, cumprimento aí o Juninho e todos e todas que nos assistem, nos prestigiam com sua audiência. Eu volto a repetir o que eu tenho dito sempre sobre esse tema. Maiorias políticas são circunstanciais. E você permitir que maiorias políticas circunstanciais alterem a estrutura do Estado é um risco enorme. Vejam bem, o funcionamento do Supremo está aí há 35 anos, desde a Constituição de 88. E até esse momento não havia ninguém atentado para o fato das decisões monocráticas terem sido um empecilho à democracia? Conversa. Nós temos um sistema que, com todos os defeitos que ele possa ter, e ele tem defeitos, ele vinha funcionando de maneira tranquila. O que tem de novo, né, nessa conjuntura que faz com que o Congresso Nacional queira limitar os poderes de ação da Suprema Corte? E olha que está falando aqui alguém que enfrentou a Suprema Corte questionando suas decisões, mas nunca tirou dela a legitimidade que a Constituição lhe dá. Então, assim, o que tem de novo é que o poder econômico ele deseja ampliar a sua ação. Que o marco dessa disputa aí foi a coisa do marco temporal, onde os grandes homens de dinheiro desse país não se sentiram legitimados e pegaram os seus fantoches que estão no Congresso que eles elegem para que eles façam lá, né, defendam os seus interesses. Essa conversa de que um ministro derruba, meu amigo, são 513 deputados. Se a questão é quantidade, o Supremo Tribunal tem 11 ministros. Né? Então essa conversa da quantidade de números é conversa fiada. Um ministro, quanto vale um ministro, quantos deputados? Sem contar que são 81 senadores. Então essa conta numérica de que um derruba, conversa. Sem contar que quem conhece a bancada federal, né, vamos falar só de Rondônia, sabe a qualidade de quem está lá exercendo mandato, legitimamente, é bom que se diga. A gente não questiona a legitimidade de quem está exercendo mandato, mas a gente sabe a qualidade, né, da atual legislatura no Congresso Nacional. Então o que me parece é que há uma maioria circunstancial, né, e aí, como disse bem o Josinélio, cheia de interesses locais. A postura do Rodrigo Pacheco é exatamente uma postura individualista e interesseira, porque ele não está olhando para o interesse do país, a não ser para o seu próprio interesse, uma vez que ele deve estar ancorado em pesquisa de opinião para mudar o seu perfil mais de centro e flertar com o eleitorado de extrema-direita no estado de Minas Gerais, onde ele é um pretenso candidato ao governo. Ou seja, a institucionalidade, a estrutura do Estado brasileiro na mão de alguém que não tem um interesse tão republicano assim. Então é preciso que se garanta aquilo que deu certo durante 35 anos e que vinha normalmente sendo colocado nos trilhos, se adequando para bom funcionamento do país. Moisés Cruz, seja bem-vindo ao nosso News 5.1, seu comentário sobre a fala do Rodrigo Pacheco, defendendo, né, a legitimidade dessa PEC. Sejam todos muito bem-vindos, em especial vocês que eu já costumei chamar de Nação Rema. Em nome do meu amigo Josinélio, eu cumprimento toda a bancada do programa, a sua esposa também, tem o jovem lá acompanhando, sejam todos muito bem-vindos. Olha só, Cícero, antes dos ministros do STF ter jogado lenha na fogueira, aquele discurso do Gilmar Mendes, aquela coisa atabalhoada, desavergonhada, agressiva, faz um discurso daquele, vem cá, qual é o papel, telespectador? Estou falando com você que está em casa. Qual é o papel do Senado? Qual é o papel do Congresso, Josinélio? Não é fazer PECs? Não é legislar? Esse ministro está vivendo em que mundo? Não, mas essa PEC aqui não está do meu agrado. Quem é você, rapaz? Para escolher o que é do seu agrado, o que não é. Você não tem direito, Gilmar Mendes. Você tem que ficar na sua. Se for inconstitucional, faça seu papel. Pô, vocês vão lá e votam. Isso aqui é inconstitucional, vocês vão lá e votam. O papel de vocês é esse. É ter o controle da constitucionalidade ali, já que esse é o papel da Suprema Corte. Agora, vocês quererem dar apito no Congresso? Vocês enviarem tropa de choque para falar com Lula? Uma interferência direta em outro poder. A nossa Constituição, Ramon, proíbe, telespectador, proíbe, a nossa Constituição proíbe que um poder coloque a mão peluda em outro. Não temos aqui um poder gigante maior do que o outro, não. E nenhum poder está de cabeça baixa para o outro, não. Se o Congresso entender que deve fazer uma PEC, fará. Sem nenhuma intromissão de ninguém, quem quer que seja. Não é Gilmar Mendes, não é Barroso e nem Alexandre de Moraes. Agora eles são os deuses, né?
Os deuses do Olimpo não gostaram, manda uma comitiva lá com o Lula, manda uma comitiva ligar para senadores ameaçando, manda tudo ali, não querem porque eu não quero. Agora só que a opinião pública, Gilmar Mendes, e a toda a turma, que é o seu decano, né? Só que a opinião pública esmagadora, saiu uma pesquisa daquela Quest lá, dizendo que a população está assim com o Congresso. E as eleições de prefeitos e vereadores estão bem aí. E como bem disse aqui o Ramon, está todo mundo sabendo que vai colocar os seus apadrinhados, as pessoas que irão concorrer. E aí como é que eles ficarão com quase 70% da população sendo a favor da PEC? Quem é o doido que vai peitar e perder um eleitorado gigante? Agora é engraçado que a mídia diz, telespectadores, que o Bolsonaro e o povo de direita são 30%. E como é que tem quase 70% a favor da PEC? Então significa que a própria esquerda do senhor Ramon aqui, ó, está a favor. Porque senão não daria quase 70%. Como é 30% de direita, de 20%, 25%. Tinha tempo que ele dizia que era 15%. Chegou a ver isso várias vezes, Josinelli. Agora está dando quase 70% a favor da PEC. Então tem esquerdista no meio, batendo palma e aplaudindo a PEC. Então, pessoal, não podemos, é inconcebível, no Estado democrático de direito, STF, ministro vindo dar apito no Congresso, ameaçarem quem foi eleito para legislar. Eles vêm legislando desde 2014, meu povo. Desde 2014, trazendo a maior insegurança jurídica que esse Brasil já viu. Desde a redemocratização. Nós nunca vimos, Cícero, um STF tão político, tão envolvido em questões e tão inseguro. Porque você viu a prisão em segunda instância, Osnélio? Uma hora valia, outra hora não vale, não, volta de novo, agora não gostei, volta, vai lá e vai cá, e vai lá e vem cá. E por causa daquela votação que teve lá, a última para soltar o doutor Lula, nós tivemos quase 3 mil traficantes na rua. Muito bem, o Alexandre pediu 30 segundos. Só para corroborar com o que foi falado aqui, Josiane falou do custo do Congresso, apenas 10,8 bilhões por ano, tá? Isso dá um pouquinho mais de 29 milhões e meio por dia, o custo do nosso Congresso Nacional, e você sabe o trabalho que eles têm. O Cuji falou uma questão ali que a Constituição está aí e deu certo. Realmente ela deu, sim, mas acho que não está dando nesse caso, Cuji. Por isso que eu sou favorável a essa alteração da PEC, e a gente sempre tem que olhar no tempo presente, porque as coisas se mudam, o mundo está mudando, e a gente tem que estar alicerçado nisso aí, sempre com os olhos abertos. Porque a grande verdade é que o STF hoje não é respeitado por muita gente. Muita gente. Por quê? Porque virou um tribunal político, de indicações políticas, viraram marqueteiros, estão mais preocupados em dar entrevista na mídia que propriamente julgar pedidos. Tem gente lá que a gente nem dá para falar aqui, porque hoje em dia qualquer coisa que se fala, se não for de esquerda, sujeito a ter processo. Então, por isso tudo tem que mudar. Por isso tudo tem que mudar, e ainda estão fazendo pouco, né? Se o presidente Soneca lá que acordou agora, talvez até seja em campanha para governador, o Rodrigo Pacheco, tem que botar idade também. Idade, tempo de mandato no STF. As pessoas precisam mudar. Não está dando certo? Muda. O judiciário deveria ser imparcial. Hoje nós temos uma série de exemplos que mostram a parcialidade. E aí está errado. E quando eu digo imparcial, seja para o lado A ou seja para o lado B, teria que julgar de forma correta. Muito bem, o Cujuí pediu 30 segundos. Posso dar uma fala rapidinho? Pode, depois você pode 30 segundos, vai lá. O Cujuí coloca a posição do Senado hoje do STF de que é tipo assim, o STF nunca precisou de mudança, que há 35 anos é o mesmo. Gente, pelo amor de Deus, o STF não é aquele mesmo de 88, não, mudou. De lá para cá, a gente está vendo um Supremo Tribunal político. Eu não votei em nenhum daqueles caras lá. Eles não têm direito de invadir o poder político. Eles têm que estar dentro do judiciário. Eles têm que tomar decisão em defesa do social. Eles não estão fazendo isso. Os caras estão dentro da política diretamente. Inclusive ligando para senador, ameaçando a senador. Cara, peraí, tomando decisões que estão extremamente contra a Constituição Federal. E ninguém vai fazer nada. Então não é uma questão de mudar.
é obedecer à Constituição. Tá bom demais. Se eles obedecerem o que está na Constituição, nós não teremos os problemas que nós estamos tendo nesse momento. Infelizmente, nós não estamos vendo um Senado indo para cima, colocando os ministros no lugar, porque senão a gente não estava nem debatendo isso aqui. Nós estamos debatendo por causa da omissão do Senado Federal. Essa é a realidade. Então, Cujuí, não é uma questão de que tenha que mudar, é colocar dentro do trâmite do que era há 35 anos atrás, que quem está mudando mesmo a lei é os ministros. Muito bem, o Cujuí pediu 30 segundos. É preciso entender uma coisa quando se fala do funcionamento dos poderes. Primeiro, o poder do Estado, ele é uno, né? A sua partição em funções é para que ele possa melhor trabalhar. Ou seja, o poder soberano, né, que é exercido para fora e para dentro, ele é um só, né, com as suas funções de executivo, legislativo e judiciário. Nos últimos 35 anos, o Poder Judiciário funcionou com todos os problemas e com todos os limites que tem, né? Não é essa mudança que está aí que muda estruturalmente. O que está sendo feito aí é uma mudança paliativa, circunstancial, para atender interesses desse momento. A gente precisa ter claro isso. Precisa mudar agora. Tá todo... Não, mas precisa mudar. Mas a pergunta que fica é, por que agora? O que levou a isso? Né? Quais são as circunstâncias que estão colocadas nesse momento, né, que exigem essa mudança? Ora, cortes constitucionais, pela sua própria natureza, elas têm uma característica contra-hegemônica. O Barroso disse uma coisa que é interessante: corte constitucional não disputa campeonato de simpatia. A vinculação das cortes tem que ser exatamente a defesa do Estado democrático e direito, ainda que contra as maiorias. Esse negócio de pesquisa de opinião para formular entendimento jurídico é coisa de Estado nazista, entendeu? As cortes constitucionais, né, que merecem e honram esse nome de corte constitucional, elas são contra-hegemônicas, principalmente quando as maiorias políticas se afirmam contra o Estado democrático de direito e contra o direito das minorias. Então, é nessa situação que a gente tem muita tranquilidade em afirmar: é preciso que se respeite os espaços, é preciso que se respeite a institucionalidade, porque caminho fora da institucionalidade é muito perigoso e a história mostrou isso. Muito bem, vamos lá, pessoal, vamos continuar no tema. Você falou da questão da institucionalidade, né, Cujo? Eu, por exemplo, entendo que, por mais que eu concorde com esse posicionamento dentro do Senado, eu acho que o nosso Congresso hoje é frouxo. Por quê? Você falou no Barroso. Se tivéssemos um país sério, o Barroso, quando falou que derrotaram o bolsonarismo e quando falou lá para um cidadão comum perdeu o mané, isso não é postura de ministro. Se estivéssemos um país sério e não estamos, eles teriam sofrido impeachment. Então, é um exemplo claro de que precisa botar a mão e parar de baixar a cabeça para esses ministros lá. Peraí, mas tem uma coisa aí que é interessante, o Alexandre, na institucionalidade, é que nenhum dos ministros que ocupa as cadeiras no Supremo está lá pela vontade do Espírito Santo. Foram todos aprovados por maioria ampla no Senado Federal. Então, a mudança de sistema que se quer aí é conversa fiada para atender algum interesse não republicano. Juiz, vamos lá, deixa eu colocar um ponto que está acontecendo nesse momento, inclusive ontem. Um advogado pediu a fala numa questão do agravo, queria fazer uma defesa oral, e o Alexandre de Moraes esnobou da OAB, e em seguida ele disse, deixando claro que nós decidimos em reunião, ou seja, dentro do corpo interno do Supremo, o regimento interno do Supremo decidiu, olha só, o regimento interno do Supremo decidiu que não vai mais haver defesa oral. O regimento interno decidiu que não vai ter mais defesa oral na questão do agravo. E o que vale a Constituição? O que diz a lei sobre a defesa oral feita por um advogado? Quer dizer que não existe mais ampla defesa? Quem mudou isso foi o Supremo, Cujuí. Então eles têm direito de sozinhos decidir, e os deputados servem para quê? E aí? Mas a Constituição permite a eles que decidam nos internamente sozinho, pode mudar o que quis, deputado. Não, não tem como concordar. O que você está colocando é o seguinte: se nós estivermos dentro de uma normalidade, ninguém quer mudança no Supremo. O que nós estamos exigindo nesse momento, Cujuí, é uma mudança arbitrária do próprio Supremo. Seriedade no Supremo. É 11 ministros indicados politicamente que querem ter mais força e que têm um poder diferente do Poder Legislativo, que tem 594 pessoas, bons ou não, né? Eu acho que o nosso Congresso é muito fraco, mas se foram eleitos legitimamente, nós temos que respeitar quem está lá, os 594.
Vocês Muito estão bem, dizendo, eu não gosto das pessoas e quero mudar as instituições. Não, mas quem está mudando é eles, e que eu estou dizendo. atitudes são públicas, é preciso ter isso. O que vocês estão dizendo Quem tá eu não manchando a gosto. imagem da instituição Você são as diz, eu não pessoas. gosto das pessoas, Não, então não. eu mudo as instituições. Nós temos que fazer uma defesa das instituições. das pessoas não. Isso, eu quero até aplaudir o Cujuí. Nós estamos aqui em defesa da instituição. Ninguém está atacando o Supremo Tribunal Mas a Federal, mudança que se porque ele propõe é uma mudança extremamente institucional. importante para todos nós, Cujuí. A questão é... Deixa eu dar meu pitaco aqui também, Cícero, aproveitando meus 30 O segundos. pessoal ali é que tá... Olha só, Rosinélio, numa palestra, Ei, Gilmar Mendes, Pode ir um pouquinho mais de 30 segundos, tá? Porque você tá quietinho no canto aí. numa palestra, Cortado, telespectadores, Gilmar Mendes, reunido com parlamentares, disse: vocês que estão aqui, parlamentares, e o Lula, deve a mim e ao STF. Nós colocamos vocês aqui no poder. Já pensou, meu filho? Aí, telespectador, diga aí, responda aí pro Ramon se isso é bacana, se isso é papel de juiz. Você conhece a juíza Ludmila, seu Ramon? Conhece, ficou calado. Ele conhece. Ele tá calado aqui, mas ele sabe quem é ela. E sabe o que aconteceu com a juíza Ludmila? Sabe o que aconteceu, Cícero? Ela deu pitaco sobre política. Sabe o que o CNJ fez com ela? Ficaram calados. Ele sabe, meu povo. Ele sabe o que aconteceu com ela, porque foi dar pitaco sobre o Alexandre de Moraes, o comportamento do Alexandre de Moraes. Pediram a cassação compulsória dela, que chama de aposentadoria compulsória. Ela foi tirada, escorraçada da justiça, porque o CNJ entendeu que ela estava falando de política. E juiz não pode falar de política. Exatamente. A juíza Ludmila, direita, essa não pode. Agora, desembargador de esquerda pode, meu povo. Eles ficam falando de política direto. Chamavam o Bolsonaro de tudo quanto era nome sujo, nome porco. Estão tudo no cargo de desembargadores e juízes. E esse ministro tem a coragem de ir para um encontro com parlamentares, com pessoas, e dizer que se o Lula, que está aqui do lado do Cujuí, o pai do Cujuí, se está no poder, é porque ele e o STF o colocou lá. Muito Ô, bem. Moisés, eu quero dizer uma coisa para para você. Ajeite a gola, que tá feia na imagem essa gola no seu coisa aí. Pois essa do CNJ, o Moisés. Então quer dizer que o Lula tem um filho aqui em Rondônia? O Lula tem um Cabeça filho aqui em branca. Rondônia? Viu, Moisés? Essa do CNJ com a Ludmilla é muito parecida com aquela do CNJ com o Apio, né? Também. Que isso O foi pego em flagrante com sacanagem. É diferente. O Ludmilla não foi pego com sacanagem. Ela Apio- deu opinião política. O o Apio Apio, foi feito- o seu Apio doou dinheiro pra campanha. O seu Apio ligou pra um desembargador, ficou com palhaçada e foi comprovado pela Polícia Federal. Ele estava de sacanagem. E o lugar dele não era na cadeira, não. Ele foi afastado da Lava Jato. Ele era pra ter perdido era o cargo, porque aquele não é juiz. Exatamente. Aquele dali não é juiz. Aquele dali é um sem vergonha que foi pego numa gravação de telefone da Polícia Federal, intimidando um desembargador e um filho de um desembargador. Muito bem, eu quero te parabenizar pela lembrança lá de que você fez de 2014, né, que você disse que desde 2014 o STF vem metendo o dedo, e é verdade. Gilmar Mendes impediu o Lula de ser chefe da Casa Civil da Dilma, né? Quando aplaudiram isso lá atrás, em vez de pegar e questionar, disse, não, o STF, isso não é problema de vocês, não. Isso quem resolve, né? Você concorda comigo? Concordo, os avanços foram continuando, e daí pra lá não parou mais. E outra coisa... E a esquerda aplaudindo aqui, viu, meu povo? E outra coisa, esses 11 juízes indicados, o Ramon lembrou bem aqui, teve uma sabatina no Senado. Esse mesmo Senado que está criticando a Josinélio, o STF... Sentou com os indicados, sabatinou e aprovou. Disse, não, tal. Mas Cícero, eu vou aliviar os senadores, porque eu vi a sabatina do senhor Alexandre de Moraes, todo santinho, não parecia esse Alexandre de Moraes, que é hoje o Lex Luthor do STF, ele não parecia aquele Lex Luthor, não. Ele estava quietinho, E ele outra respondeu, coisa. ele dizia que amava a Constituição. Eu amo a Constituição, pelo amor de Deus, deixa eu sentar na cadeira. então Foi todo exatamente. bacana. Agora, depois que ele botou aquela toga, ficou se sentindo o Superman, o Batman, aí ele mudou, né? Cícero. Mas antes ele estava todo bacana. Ô Cícero, não problema, pode sabe? esquecer que quando ele vai ser sabatinado lá, ele lê certinho a cartilha e todas as perguntas, né não? Toda pergunta que é tudo muito combinado, conversado. Agora o Alexandre de Moraes, aquele menino que deu aquela, né, sabatina lá, é outro hoje. E aquele senador, muitos deles, não está lá mais, entendeu? Eu acho que o problema central aqui no que diz respeito ao Moisés é que, em vez de ler a Constituição, ele lê gibi do Lex Luthor e do Batman e fica falando besteira. É isso. Muito bem, eu preciso chamar um intervalo. Eu ia só falar uma coisa só. não, mas
Já faz horas, vamos lá. Não posso? Vamos lá, mais Rapaz, você 30 tá segundos. nervoso hoje aqui. Vamos lá, mais 30 segundos. Né, Você porque falaram aqui, isso, já eu tô controlando isso o horário só aqui. comprova que essas sabatinas não resolvem nada. É só proforme. Não tem questionamento de fato, é só proforme. É mais uma coisa que deveria poder ser mudada, que estabelecesse critérios técnicos. E mandato. Afinal de contas, vai estar aonde? Na Suprema Corte, que é a corte mais alta do país. E aí indicações políticas, eu estou falando indicações políticas, seja de esquerda ou de direita. Por isso que eu sou favorável aqui a que o cargo de ministro do STF fosse de carreira jurídica, não indicação política. Muito bem, pois aí o Moisés, mais uma vez, graças ao Moisés, me lembrou bem aqui sobre a sabatina, né? Que lá o jeitinho humilde, blá, 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 e eles conseguem enganar bem, né? Porque são 81 senadores que desconhecem, né? Que não, eles são Mas é fáceis fácil isso. Imagina de ser você sendo enganados, né? candidato para ser ministro supremo. Como é que tu fica na frente de quem vai te dar Cícero, nota? quantos Ei, parlamentares... Cícero, eles enganam tão bem, sabe o quê? Cícero. A Damares disse o seguinte: eu estou encantada com o Zani. Ele fala tão bem. Olha só como eles E aí vem são outra bons questão. em enganar as pessoas, né? Mas claro, Moisés, a gente tem que entender o seguinte: num dado momento você está questionando o pretenso candidato a ministro do STF. No momento seguinte, ele está julgando teus processos. Então, meus amigos, é uma coisa que é mais ou menos seguinte: toma lá da cá.